bem-vindo, bem-vinda ao curso Práticas de Ensino, Pensamento Tópico, Utopia e Distopia em Sala de Aula, da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Melissa de Sá e sou a sua professora neste curso. Esta é a aula de número 2.1 e hoje vamos analisar uma utopia literária. Para retomar a nossa discussão sobre utopias, vamos analisar um livro chamado Os Despossuídos, uma utopia publicada em 1974 pela autora Ursula Le Guin. O livro ganhou vários prêmios, incluindo o Hugo e o Nebula, que são prêmios muito importantes na ficção científica. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho sobre essa autora. Quem é a Ursula Le Guin? Ela é um grande nome da literatura de língua inglesa. Ela nasceu numa família de antropólogos em Berkeley, nos Estados Unidos, em 1929, e encontrou na literatura, especialmente na ficção científica e na fantasia, um modo de analisar a sociedade. Os seus romances e contos, publicados ao longo de mais de 50 anos de carreira, exploram ideias sobre economia, política, gênero e cultura ao nos apresentar planetas distantes e territórios imaginados. A autora foi uma grande defensora do pensamento utópico, inclusive fora do campo literário. Em 2014, ao receber um prêmio por sua contribuição à literatura americana pelo National Books Award, a Le Guin fez um discurso icônico sobre o papel dos artistas. Ela disse, e eu vou citar: os seres humanos podem resistir a qualquer poder e mudá-lo. A resistência e a mudança muitas vezes começam na arte, e muitas vezes mais na nossa arte, a arte das palavras. Enfim, a Le Guin faleceu em 2018, deixando mais de 20 romances e mais de uma centena de contos publicados, além de obras de poesia, literatura infantil e traduções. Então, uma grande escritora, as suas obras mais famosas são todas traduzidas no Brasil. Mas nós vamos falar de Os Despossuídos. O protagonista desse livro é o Shevek, um físico brilhante que mora em Anarres, a lua do planeta Urras. Desde o estabelecimento de uma sociedade anarquista em Anarres, não há contato entre Anarres e Urras. Urras é predominantemente capitalista. Os Despossuídos começa com um evento histórico, quando Shevek é recebido em Urras por uma famosa universidade por conta da sua pesquisa no campo da física. O livro, então, vai alternar entre os capítulos da vida do Shevek em Anarres e capítulos sobre sua chegada em Urras. É através dos olhos do protagonista que entendemos como funcionam ambos os mundos. Em Anarres, não há qualquer forma de governo e as pessoas se auto-organizam. Não há dinheiro, nem propriedade privada, o trabalho é feito por todos e as atividades mais pesadas, como agricultura, saneamento básico e mineração, são rotativas, de modo que todos têm uma temporada em todo tipo de trabalho. As pessoas moram em dormitórios, a não ser por casais, que podem solicitar um quarto privado, e se alimentam em refeitórios. A sociedade se organiza em prol do coletivo. Tudo que é produzido é de todos. Na mesma medida, uma crise é enfrentada por todos. Por exemplo, durante a história, a Anarres vive uma terrível crise de fome e todos são afetados de maneira brutal. Não existe aqueles que tinham mais condições e conseguiram escapar da fome. O Haas, por outro lado, vive da exploração de recursos naturais, que são muito abundantes nesse planeta, ao contrário de Anarres, que, por ser uma lua, possui um clima muito árido e hostil. Há uma desigualdade social profunda em Urras, em que os ricos têm acesso a universidades e vivem bem, e os pobres vivem na miséria. Existe ainda uma diferença de gênero gritante entre as duas sociedades. Em Anarres, todos são iguais, homens e mulheres, e todos exercem os mesmos trabalhos. Já em Urras, há uma segregação entre os gêneros, e as mulheres são excluídas do acesso ao conhecimento e ao mundo do trabalho por serem consideradas inferiores aos homens. Anarres, essa lua anarquista, foi fundada pelos seguidores de Odo, essa mulher que desenvolveu um pensamento e preceitos para a fundação de uma sociedade diferente dos moldes capitalistas. Na história do livro, a Odo morre em Urras, mas as suas ideias sobrevivem e influenciam a criação de uma sociedade coletiva baseada em sua teoria social. No caso aí, a gente pode ver que essa teoria da Odo era um pensamento utópico, era um jeito novo de pensar como aquela sociedade poderia se organizar. Há um século sem contato, Anarres repudia Urras, chamando seus habitantes de proprietários, uma ofensa de Anarres em que não há nenhuma posse, por isso o nome do romance é Os Despossuídos. Em contrapartida, Urras vê Anarres com desconfiança, pois a sua mera existência ameaça o controle social das classes mais baixas. Shevek vai para Urras para desenvolver o Ansível, um dispositivo que permitiria a comunicação entre os mundos sem que a mensagem levasse anos para chegar. Lembra? Anos-luz, comunicar entre planetas demora muito. A universidade que o recebe
o convida para dar aulas e palestras e o pressiona para publicar sua teoria. Sabendo que essa é a sua barganha com eles, o Chevek aproveita o tempo que tem para conhecer o Haas. E quando ele percebe que ele está isolado pelos membros das classes mais altas, ou seja, ele só está circulando naquele círculo da universidade e vendo o pessoal que fica ali, ele foge da universidade e se junta à classe trabalhadora. Ao ver a desigualdade social brutal, então é importante pensar que ele vivendo em Anarres, ele nunca tinha visto essa diferença entre algumas pessoas estarem vivendo muito bem e outras pessoas estarem vivendo muito mal, né? Porque em Anarres ou todo mundo estava bem ou todo mundo estava mal. Ele decide, então, não confiar a sua teoria à Universidade de Urras, e, ao invés disso, entrega a embaixadora de Terran, que é o nome do nosso planeta Terra no livro, então a Terra aparece um pouquinho nesse mundo imaginado aí pela Ursula Le Guin, para que ela distribua a teoria gratuitamente. Ao retornar a Anarres, o Chevek está mudado e convicto das posições de Odo para a criação de uma sociedade mais justa. Os Despossuídos, então, é um livro que pode ser analisado através de diversas lentes e teorias, mas nós vamos nos ater aqui às características da utopia literária que a gente viu na aula anterior. Então, a gente tem a crítica aos problemas sociais e contemporâneos. Esse livro foi escrito e publicado no início da década de 70. Então, essa utopia desenvolve a ideia do anarquismo como resposta à desigualdade social. Então, como seria uma sociedade anarquista? Como funcionaria uma sociedade anarquista? Poucos anos ao fim da segregação racial nos Estados Unidos, em meio à luta da igualdade de gênero, o livro propõe a criação de uma sociedade em que essas questões nem existem. Le Guin experimenta com a noção de liberdade e coletividade, que proliferam nos movimentos da contracultura nos anos anteriores, que estavam acontecendo lá nos Estados Unidos, principalmente onde ela morava, que era na Califórnia. Por muito tempo, críticos fizeram a leitura de que a Anarres seria a União Soviética, socialista, e o Haas seria os Estados Unidos capitalista. Mas essa leitura não se sustenta, pois a Anarres não é socialista, é anarquista. Então, existe uma diferença bastante grande aí. Não possui Estado nem governo, muito menos um governo ditatorial. Então, no caso, bem diferente da União Soviética. Já o Haas é predominantemente capitalista, mas o Haas tem vários países e cada um deles se desenvolve de forma diferente. Exagero. Os problemas de desigualdade social são levados ao extremo nesse livro, de modo que há uma ruptura entre duas ideias, o anarquismo e o capitalismo, onde a única solução é viver isoladamente em outro planeta. Então, a situação gerou um ponto em que essas duas sociedades resolveram se separar. E existe também o estranhamento. Ao representar essas duas sociedades em um futuro distante, em que viagens interplanetárias são possíveis e é um planeta diferente, os Despossuídos distanciam o suficiente de nós, leitores e leitoras, para causar um estranhamento para um problema familiar, que é a desigualdade social. A Le Guin, no entanto, ela vai reverter essa lógica do visitante. É o habitante da sociedade utópica, ou seja, o Chevek lá de Anarres, que se desloca para conhecer a sociedade não utópica. Esse movimento permite que a gente, através dos olhos do Chevek, veja o mundo capitalista de uma forma não natural. O Chevek não entende a necessidade de propriedade privada, a ausência de mulheres na vida pública e a exploração de recursos. Então, através das perguntas dele, que são bastante ingênuas sobre essas questões, nós percebemos que o capitalismo e o patriarcado não são os únicos modos de viver, que foram construídos ao longo do tempo e por isso mesmo podem ser mudados. O subtítulo de Os Despossuídos é uma utopia ambígua. Isso porque, apesar de mostrar Anarres como uma alternativa social interessante, como um outro modo de viver em que o problema de desigualdade social não existe, Le Guin não deixa de apresentar os problemas e as dificuldades dessa sociedade. Anarres não possui recursos grandes para pesquisa científica cara, o arranjo social torna a vida para os casais muitas vezes difícil, porque uns trabalham longe dos outros, os recursos naturais da Lua são poucos, e há uma certa resistência à apresentação de novas ideias, e a vida é muito dura em Anarres. O Chevek, inclusive, ele é uma voz dissidente em Anarres, pois ele defende que os verdadeiros ideais da Odo não estão sendo mais seguidos em nome de costumes deturpados. Então, por conta dessas características, alguns críticos, como Tom Moyle, vão chamar as obras como os Despossuídos de utopias críticas, pois elas criticam a ideia utópica que propõem. Ou seja, elas veem e reconhecem os problemas que aquela sociedade diferente da nossa que está sendo representada possui. Os problemas de Anarres corroboram a ideia de que a utopia não é estática e de que é preciso sempre renegociar ideias e vozes em uma sociedade.
Então, quando o Shevek volta para Anarres, ele vem com ideias de mudança, para fazer com que aquela sociedade não fique estática.